Venda de bens em inventário. Será que você está tomando todos os cuidados e fazendo a sua venda de bens dentro do inventário de maneira correta? Eu não quero te assustar, mas se você não fizer isso de maneira correta, essa venda pode ser anulada. Então, fica comigo nesse vídeo e entenda quais os cuidados e procedimentos que você deve adotar. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças. Sejam bem-vindos ao meu canal. O processo de inventário é um dos mais difíceis dentro do direito. Isso porque as pessoas geralmente estão muito fragilizadas por causa do luto. O procedimento é extremamente burocrático, envolve uma lista extensa de documentos que a família tem que recolher e ainda por cima, muitas vezes, os processos de inventário só podem ser feitos no judiciário, envolvendo o juiz, tendo que respeitar prazos e tudo isso faz o processo demorar muito. Por isso, é um procedimento que de todos os lados que você observa, é um procedimento burocrático e problemático. Por isso, estamos sempre aqui falando da necessidade de você contratar um advogado especialista para o seu caso. Porque um advogado especialista vai poder analisar as leis do direito e o que a sua família pode se encaixar. Aqui no escritório, todas as vezes que nós fechamos um novo contrato de inventário, nós juntamos todos os documentos e elaboramos uma estratégia para saber se aquela família tem alguma possibilidade de pedir uma isenção. O menor conflito entre os herdeiros sempre é possível, então nós analisamos essas questões e passamos isso como uma estratégia para o nosso cliente, para que a família tenha o menor atrito possível durante o processo de inventário e resolva tudo da forma mais rápida e mais barata possível. Por isso, sempre busque um auxílio para o seu caso exatamente. Em regra, os bens que estão no processo de inventário não podem ser vendidos, porque eles ficam bloqueados. Isso quer dizer que nenhum herdeiro é mais dono do bem do que o outro. Na verdade, até a partilha, aqueles bens são de todos os herdeiros de forma igual. E nenhum dos herdeiros pode ocupar o bem com exclusividade ou pegar para si ou dizer que vai ficar com tal bem. Até a partilha, nada disso é decidido e todos os bens são de todos os herdeiros. Porém, sim, é possível a venda de bens dentro do processo de inventário, mas existem algumas regras que precisam ser seguidas. E eu vou falar aqui dos principais pontos que um juiz vai analisar para saber se a venda foi legal ou não, que seria a justificativa, a questão do imposto e a concordância dos herdeiros sobre essa venda. Vamos entender melhor. A justificativa é o seguinte: a venda de um bem dentro do processo de inventário, ela precisa ser autorizada pelo juiz. E ele faz isso emitindo um documento chamado alvará. Para ele emitir esse alvará, o advogado terá que apresentar uma justificativa embasando o seu pedido. E a gente tem que lembrar que esses alvarás geralmente têm uma validade de 30 ou 60, 90 dias. Então, primeiro você consegue um comprador para o seu bem, né? E depois você pede esse alvará justificando para o juiz. Porque se você fizer invertido, pode ser que você peça o alvará e perde a validade dele com o tempo. Então, é muito importante observar esse procedimento. Mas as justificativas mais comuns, geralmente são de desvalorização do bem, né? E a possibilidade dele se estragar, se deteriorar com o tempo. Ou seja, vamos supor que a gente tem um carro dentro do processo de inventário. O carro é um bem que desvaloriza. Nesse caso, vender o carro quanto antes possível vai ser melhor para aquela família, porque ela vai recuperar o dinheiro e já vai se ver livre daquele bem que com o tempo só se desvaloriza. Existe também a justificativa por necessidade. Vamos imaginar que dentro do processo de inventário tem um menor de idade e ele precisa comer todos os meses, ele precisa pagar escola, creche, van escolar. E se aquele inventário tiver algum bem que pode ser vendido para suprir as necessidades de saúde e sustento desse menor,
também é uma boa justificativa, são as justificativas mais comuns que nós vemos dentro do processo de inventário. Continuando, sobre o pagamento dos impostos e custas no processo de inventário. Eles são obrigatórios, ou seja, o juiz não vai finalizar o processo de inventário enquanto você não pagar as custas e os impostos do processo. Então, quando a família não tem dinheiro, a única opção que vai restar é vender um bem. Quando a família tem dinheiro, ela pode arrecadar esse dinheiro, ou um dos herdeiros pagar e depois, dentro do próprio processo, rever esse valor dos outros herdeiros, ou os herdeiros juntarem, cada um dá uma parte para poder pagar essas custas, ou ainda tem uma opção que a família pode alugar um bem, juntar o dinheiro para aí sim pagar o imposto. De qualquer forma, toda vez que a gente tem a venda de um imóvel dentro do processo de inventário, primeiro a gente paga os impostos para depois fazer o rateio daquela venda para os herdeiros. Todas as vezes que estamos falando de venda de bens em inventário, nós precisamos nos atentar à concordância dos herdeiros nessa venda e a assinatura dos cônjuges também nessa venda. Isso porque esse pequeno detalhe pode trazer eficácia e validade para a venda que você estiver fazendo. Mas é importante saber que não adianta tentar esconder essa venda. Muitas vezes os herdeiros querem fazer uma coisa ali no judiciário sem os outros herdeiros saberem. Não tem como. Por quê? O juiz vai abrir um prazo para que os herdeiros se manifestem se concordam ou não com aquela venda dentro do judiciário. E se você quer agilizar o seu processo, você já vai coletar isso antes lá no pedido com a justificativa correta para o juiz. Ou seja, ou antes ou depois vai haver a oportunidade dos herdeiros manifestarem concordância ou não com aquela venda. Isso, se não for feito, pode gerar nulidade desse pedido de venda de bens dentro do processo de inventário. Destacamos ainda que, além da concordância dos herdeiros, sempre é necessário observar o direito de preferência desses herdeiros também. Tudo bem, doutora, eu entendi que essa é a forma correta de vender, mas vamos supor que a família não quer levar para o judiciário, pedir essa autorização para o juiz para vender o bem. Tem alguma outra forma de resolver? Existem duas formas que as pessoas usam para fazer a venda de bens dentro do processo de inventário. Porém, esses contratos são contratos aleatórios, eles não dependem da homologação do juiz, mas o juiz pode cancelar eles se não forem feitos da forma correta. Então, eu vou falar aqui para vocês duas formas de contratos de risco que devem ser analisados antes de fazer. Claro, você vai procurar um auxílio jurídico para ver se é possível você fazer isso dentro do seu processo de inventário, mas eles existem e a gente vai falar um pouco deles agora. O primeiro deles é o contrato de cessão de direitos hereditários. Nele, o herdeiro vai ceder uma parte do que ele tem direito no processo de inventário para terceiros. Esse contrato ele também tem que ser feito dentro do cartório de notas, através de uma escritura pública. Mas nós temos vídeo aqui no canal falando sobre esse contrato especificamente, o contrato de cessão de direitos hereditários. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O outro contrato utilizado é o compromisso de compra e venda. Por que esse contrato é utilizado? Porque nele você pode colocar cláusulas e multas penais. Vocês lembram que eu expliquei que era um contrato de risco? Então, algumas pessoas utilizam eles para diminuir o risco, porque eles colocam multas e penalidades caso não se cumpra o que eles acordaram. Mas, como falei, são contratos de risco. Então, nesses tipos de contratos, geralmente a pessoa já paga um valor abaixo de mercado pelo bem. E é importante saber o seguinte: se é um contrato, um compromisso de compra e venda, ele não sendo cumprido, a pessoa pode exigir uma indenização, uma multa, uma penalidade daquela pessoa que vendeu e descumpriu o contrato. Por isso, muitas vezes, ele é utilizado também para vender bens dentro de inventário.
Eu queria lembrar para você que é inventariante que eu também tenho um vídeo especificamente para o inventariante que quer vender bens dentro do inventário, onde eu dou algumas dicas próprias para que o inventariante tome a frente dessa venda e faça ela da forma mais legal possível. Então também vou deixar aqui nos cards, aqui embaixo na descrição, e também tem uma playlist sobre inventariante no canal do YouTube, onde você pode, se você é inventariante, acompanhar mais sobre venda, detalhes que fazem a diferença para você inventariante dentro do seu processo de inventário. Então, se você é inventariante, já se inscreve no canal para não ficar por fora de nada que pode acontecer no seu processo de inventário. Concluindo, a venda de bens dentro do inventário é possível, desde que observar as regras que eu venho falando nesse vídeo, que é ter uma boa justificativa para aquela venda, ter a concordância dos herdeiros e também pagar o imposto antecipadamente. De qualquer forma, sempre vai ser necessário pagar um imposto para finalizar o processo de inventário. Se você gostou das dicas desse vídeo, já deixa o seu like e também me acompanhe lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui do Instagram aqui embaixo. O vídeo fica por aqui. Tchau!